Fala galera, eu sou o Dr. Thiago Canuto, advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal e defensor das prerrogativas do advogado. Hoje eu tô aqui que eu quero trazer um tema aqui que eu acredito ser de especial relevância. Um tema rápido aqui, tá? Breve, sem nos alongarmos muito, que é relaxamento de prisão versus revogação da prisão preventiva, tá? Afinal, qual a diferença entre o relaxamento de prisão e a revogação da prisão? Bom, aqui nós temos que entender, primeiramente, como se deu essa prisão. Sempre que uma prisão ela se der por meios ilegais, nós vamos falar de relaxamento de prisão. Uma prisão não pode acontecer de forma ilegal. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, tá? Então, vamos dizer que no momento dessa prisão ali, essa prisão foi realizada com uma busca pessoal ali, sem ordem judicial, né? Sem um mandado de busca e apreensão, invadiram ali a casa do investigado e prenderam ele. Então nós estamos falando aqui de uma prisão manifestamente ilegal, tá ok? Se uma prisão ela é ilegal, o juiz deve de ofício relaxar essa prisão e colocar esse investigado em liberdade imediatamente. Aonde consta isso na lei? Só na Constituição Federal, a nossa lei maior. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, tá, que trata ali, né, dos direitos e garantias fundamentais, no seu inciso 65, ela fala do relaxamento da prisão, que quando for identificada a prisão ilegal, o juiz deve imediatamente, de ofício, relaxar esta prisão. Então, temos aqui a ideia de que sempre que uma prisão ocorrer de forma ilegal, nós estamos diante aqui de um pedido de relaxamento de prisão, tá? Isso fundamentado na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 65. Já quando nós falamos da revogação da prisão preventiva, e aqui tá um pouco mais extensivo, nós podemos falar da revogação tanto na prisão preventiva quanto na prisão temporária, tá? Ela ocorre de que maneira? Quando uma prisão, ela ocorre de forma legal, não tem nenhuma ilegalidade. Digamos que o indivíduo ali, o investigado foi preso, teve audiência de custódia e nada se apurou de ilegalidade em relação àquela prisão em específico, tá? Porém, né, você pode me perguntar, mas doutor, qual o sentido de nós pedirmos a revogação de uma prisão que aconteceu de uma forma legal, que está efetivamente respaldada na lei, tá? Quando não houver mais a necessidade dessa prisão, quando essa prisão for desnecessária, quando ela tiver perdido a sua eficácia, tá? Me dá um exemplo, doutor, de como isso poderia acontecer. Vamos lá. Digamos que uma prisão ocorreu ali, pautada realmente no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma prisão preventiva ali, né? Seja para garantir a ordem pública, a instrução criminal, né? Vamos colocar aqui para garantir a instrução criminal. Identificou-se que o investigado estava ameaçando, coagindo as testemunhas para que elas não viessem a depor a seu desfavor, tá? Então, com medo de que elas viessem a depor contra ele, esse investigado supostamente estaria coagindo essas testemunhas. Então, o juiz decretou a prisão preventiva para assegurar ali todo o trâmite processual, para que aquela testemunha pudesse, de forma segura, prestar o seu depoimento, dar o seu testemunho, tá? Digamos que passou a audiência ali, né? Essa testemunha ela já prestou o seu depoimento, já testemunhou ali, disse tudo o que tinha para dizer, né? Trouxe à tona ali, né? Os pontos que ela presenciou, que ela tinha conhecimento de fato, né? Então, vamos colocar que essa testemunha ela já prestou o seu serviço ali, já cumpriu com a finalidade dela, que era prestar o testemunho. Se ela já prestou o testemunho, aqui nós não podemos falar que teria alguma eficiência manter esse investigado preso a hora que ele foi preso para que não atrapalhasse o testemunho, tá? Para que ele não viesse a coagir essa testemunha. Opa, peraí, ela já prestou o testemunho dela.
ela já deu o depoimento dela. Uma vez que não existe mais, tá, esse risco de coação da testemunha, não se cabe mais a prisão preventiva fundamentada no argumento de que ele estaria coagindo essa testemunha, tá? Ou quando nós podemos falar aqui também, um exemplo, a pessoa estava ameaçando uma outra e essa outra pessoa, ela foi embora, saiu do país. Tá? Como esse investigado vai fazer o quê? Vai pegar um avião, vai para outro país para cometer um crime? Não. Então não tem mais sentido se preservar, tá, essa prisão preventiva. Então toda vez que uma prisão preventiva ou uma prisão temporária for decretada, mas ela já não tiver mais eficiência, nós podemos pedir a revogação da prisão. Muitas pessoas acreditam que a revogação da prisão ela só pode ocorrer lá no início, tá? Lá na fase pré-processual, na audiência de custódia, e isso não é verdade. Quando nós falamos de revogação da prisão preventiva ou da prisão temporária, ela pode ocorrer em inúmeros momentos ali processuais ou pré-processuais. Por exemplo, pode ser que lá na instrução criminal seja necessária manter essa prisão preventiva, como no caso que eu narrei, né, para assegurar que a testemunha possa livremente prestar o seu depoimento. Mas depois de um tempo, lá na frente, isso já não faz mais sentido, já se prestou o depoimento. Observe que nós não estamos falando mais do início dessa fase processual ou pré-processual. Nós já estamos num momento posterior. Então, poderá ser requisitada a revogação dessa prisão preventiva, uma vez que ela já não tenha mais eficácia, tá? Isso está previsto lá no Código de Processo Penal, no artigo 316. O artigo 316, ele trata justamente da revogação da prisão preventiva. Tá? Onde diz que sempre que não houver mais efetividade, sempre que não tiver mais eficácia, tá? Poderá o advogado ali de defesa requerer a revogação dessa prisão. Eu vou ler com vocês aqui o 316 para que nós possamos ter uma compreensão mais ampla ali do que traz o texto da lei. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Ou seja, ele decreta a revogação da prisão e se houver algum fato novo que possa justificar uma nova prisão, o juiz também de ofício poderá decretar essa nova prisão. O que não pode ocorrer lá na prisão preventiva de início, tá? O juiz ele não pode simplesmente de ofício, por vontade própria, decretar uma prisão preventiva sem a provocação do Ministério Público, da autoridade policial, tá? Então ele não pode fazer isso de ofício. Desculpa, galera, eu tive que fazer um corte no vídeo aqui para poder atender um cliente. A vida do criminalista é isso, né? Sejam bem-vindos. Não tem dia nem hora, né? Mas retomando aqui, como eu estava falando, no caso do juiz, ele decretar lá no início, na instrução processual ali, né? Ele decretar a prisão preventiva, agora nós estamos falando de uma prisão ilegal. O juiz ele não pode, de ofício, decretar a prisão preventiva, salvo na hipótese que nós comentamos aqui. Caso o juiz venha conceder a revogação da prisão e a posteriori surgir um novo motivo que justifique uma nova prisão, aí sim o juiz poderá decretar uma prisão de ofício. Mas lá no início, não. E se nós estamos falando aqui de uma prisão ilegal, opa, peraí, relaxamento de prisão. Lembra que sempre que uma prisão for ilegal, caberá relaxamento de prisão, tá? No artigo 310 do Código de Processo Penal, ele versa ali que decretar a prisão, tá? No prazo de 24 horas, esse investigado ele será levado à presença de um juiz e o juiz poderá fundamentadamente relaxar a prisão, decretar a prisão preventiva, se presentes ali os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou conceder a liberdade provisória. Eu não quero me adentrar muito aqui na questão da liberdade provisória, esse é tema para outra aula, tá? Mas quando será feita ali a liberdade provisória, decretada a liberdade provisória?
Momento processual adequado. Falamos aqui da audiência de custódia. E aqui é um erro que eu vejo muitos advogados cometerem. Na audiência de custódia, antes do juiz decretar a prisão preventiva, eu já vejo advogados ali pedindo a revogação da prisão preventiva. Revogação da prisão preventiva quer dizer que eu tenho que ter uma prisão preventiva. Se o juiz não decretou, eu não posso me antecipar e pedir a revogação de algo que não ocorreu, tá ok? Se o juiz não decretou a prisão preventiva, a prisão ela foi legal, o juiz não decretou ainda a prisão preventiva, mas não existem motivos para que essa prisão ocorra, opa, liberdade provisória. Então, antes da decretação da prisão preventiva, eu vou pedir liberdade provisória caso essa prisão não tenha mais fundamento, não tenha mais eficácia. O juiz decretou a prisão preventiva e não tem mais eficácia, não existem mais motivos para essa prisão preventiva, aí eu peço a revogação da prisão preventiva, tá ok? Então, basicamente aqui são essas as diferenças. Nós vamos falar aqui de relaxamento de prisão quando se tratar de uma prisão ilegal, tá? No caso ali, né, de um mandado, uma busca e apreensão sem mandado judicial, uma busca pessoal, tá, sem fundada suspeita. Eu falei aqui quase agora, né, a busca pessoal sem ordem judicial. Não, é a busca pessoal sem fundada suspeita. É uma prisão feita uma prisão feita de ofício, uma prisão preventiva decretada de ofício por parte do juiz. Então estamos diante de prisões ilegais, cabendo relaxamento de prisão, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 65, tá? Justificada a prisão, pautada no artigo 312 ali do Código de Processo Penal, mas não tendo mais eficácia, não sendo mais necessária, vamos lá para o artigo 316 do Código de Processo Penal, pedir a revogação dessa prisão preventiva ou temporária. Caso o juiz não tenha decretado ainda, estamos falando ali da audiência de custódia, o que o advogado vai fazer? Ele vai pedir a liberdade provisória, se assim puder comprovar que aquela prisão não tem efeito, que aquela prisão ela não vai ter eficácia, tá ok? Eu espero ter contribuído. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Um forte abraço.